apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor revele a tua palavra à tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, elas me ouvem e me seguem. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, eu oro e intercedo pela tua igreja, pelo teu povo em graça, e até os que não conhecem a graça ainda, para que ela seja revelada. Só o Senhor pode dar o perfeito entendimento da sua palavra. Que neste momento a tua palavra seja revelada e entendida pelo Espírito Santo. Haja discernimento espiritual. Que a manifestação do teu Espírito em nós seja para a tua glória. Que a ministração dos anjos seja para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo e declaro que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a vocês aqui em Santo André, MGA Santo André, São Paulo, Brasil. Graça e paz a você que me assiste agora ao vivo aí pela internet, no Facebook. Aos meus amigos pastores, apóstolo, bispo. Graça e paz a todos vocês. Vos amo com amor não fingido. E a palavra profética é essa: juntos somos mais fortes. Um abraço, graça e paz a todos os homens de Deus que pregam a graça e o apostolado no Brasil e na face da terra. Estamos com uma série de ministração que tem por tema o que é ser apóstolo. Então hoje é a segunda parte com o tema o que é ser profeta. Na primeira parte eu ensinei e expliquei pela Bíblia, por inspiração do Espírito Santo. Preguei, ensinei e expliquei o que é ser apóstolo, na parte 1. Hoje é a parte 2 desta série de ministração. Que hoje o subtítulo deste tema é o que é ser profeta. E esse assunto nós achamos aqui, ou melhor, o ponto de partida para entender os 5 dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Algumas Bíblias diz doutores, outras versões diz mestre, é a mesma coisa. Então, o nosso ponto de partida está em Efésios 4. Por favor, acompanhem comigo essa ministração, começando agora esse tema, o que é ser profeta. O nosso ponto de partida começa em Efésios 4, versículo 11. Todas as 5 ministrações serão 5 sobre o que é ser apóstolo, já foi a parte 1. Agora, hoje, o que é ser profeta. E depois a parte 3, o que é ser evangelista. Depois, o que é ser pastor. E por último, por final, o que é ser mestre. É verdade que há pessoas que pensam e dizem que não há mais apóstolo, mas já foi ensinado isso na parte 1. Tem pessoas que pensam e dizem que não há mais profeta, né? Que profeta era coisa do Velho Testamento.
e nós estamos no Novo Testamento. Profeta era coisa da lei e nós estamos na graça. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver o que Paulo, o apóstolo da graça, diz sobre esse assunto. O que é ser profeta? Será que existe profeta no Novo Testamento? Será que ainda existe profeta no século 21? Nos nossos dias? Será que existem ainda? E se existem, para que serve um profeta hoje? Vamos ver na Bíblia, né? Começando em Efésios 4, verso 11. Paulo disse, e ele mesmo, ele quem? Se referindo a Cristo. Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, que é o assunto de hoje, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Aqui estão os 5 dons ministeriais, ou o ministério quíntuplo, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Já está dentro de mim, está de cor e salteado. Esses 5 dons ministeriais. Mas firmado em Efésios 4:11, como na primeira parte eu ensinei o que é ser apóstolo, na sequência agora eu vou ensinar o que é ser profeta. Vamos começar então, o texto central é Efésios 4:11, das 5 ministrações, tá? Para as 5 ministrações, eu vou ler Efésios 4:11. Sempre no começo eu vou ler, para que você veja que esses dons ministeriais não é cargo, são dons ministeriais, tá? Não é cargo que um homem dá. De agora em diante, olha, nós te escolhemos como? Olha, nós fizemos uma reunião e chegamos ao consenso que de agora em diante você será... Não é um cargo. São dons ministeriais. Você pode ver isso em Efésios 4, verso 8. Você vai ver Paulo dizendo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8 diz que Cristo, que é Deus, deu dons aos homens. Quais dons? No verso 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons que Deus deu aos homens. É verdade que não são todos os homens. Em Coríntios 12, 29, Paulo disse, são todos apóstolos? São todos profetas? Claro que não. Então ele deu dons aos homens. Eu vou entrar agora no meu assunto, começando em 1 Samuel capítulo 9, que eu preciso te mostrar algo que talvez você não saiba. O tema de hoje, o que é ser profeta? Então eu vou ter que ler um texto que está em 1 Samuel 9, que diz o que é ser um profeta. E provavelmente você não sabe, e talvez você nunca nem leu esse texto que eu vou ler agora, e nunca nem imaginou que teria uma palavra dessa. 1 Samuel, capítulo 9, começando minha ministração agora. O que é ser um profeta? 1 Samuel 9. Vem comigo na sua Bíblia. Antes de Salmos, tá? Antes de Salmos, os Salmos é o meio da Bíblia. Antes de Salmos vem Jó. Aí você vai achar Samuel. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, verso 9. O tema de hoje, o que é ser profeta? Então a Bíblia vai dizer o que é ser profeta. Não pode ser eu que diga o que é um profeta. Quem tem que dizer isso é a Bíblia. É o próprio Deus através da sua palavra. 1 Samuel 9:9 diz o que é ser profeta. 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Quem nunca leu esse texto? Me dá um sinal. Quem nunca leu? Nunca leu? Você sabia que a Bíblia diz que um profeta é um vidente? Se estiver escrito,
Eu creio. O que é ser profeta? Segundo a Bíblia, já começa. Um profeta é um vidente. Ou seja, alguém que tem visão. Logo, o dom, ou seja, profeta é um dom ministerial. É uma pessoa, pode ser homem ou mulher, aí já é profetiza. Homem profeta, mulher profetiza. Profeta é um dom ministerial. Quem tem o dom de profeta, tem também o dom de visão, afora outros dons. Então, o profeta, ou um profeta, ou uma profetisa, uma das evidências, um dos sinais de um profeta, é o dom de visão. Quem está entendendo? Todo profeta tem dom de visão. Como é que funciona o dom de visão? Ele não vai ver o que ele quer na hora que ele quer. Por quê? Porque o dom não é dele. O dom é de Deus. Está claro? E 1 Coríntios 12, verso 7, olha como que eu vou intercalando as coisas. Eu estou lendo 1 Samuel 9, intercalando com Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito Santo é dado naquilo que for útil. Então, um profeta ou uma profetisa é uma pessoa, estou me referindo a crente, tá? Quando eu digo uma pessoa, um crente. Um ímpio não é profeta, né? O ímpio não é profeta. Profeta é um homem ou uma mulher crente. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Profeta nunca será um filho da perdição. Por quê? Porque profeta é um dom ministerial que Deus deu a alguém, a homens. E quem tem o dom de profeta, isso não se pede, não se ora para ser profeta, tá? Não se pede a Deus para ser profeta. Isso é um dom, dom não se pede, dom é dado por graça, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Então, vamos ser maduros na fé, no conhecimento e no entendimento. Não sejamos crianças no entendimento. As igrejas imaturas, os crentes crianças em Cristo, eu já vi isso, oram para ser algo, né? Ou pedem a Deus para ser algo. Vou te dar uma dica, não adianta pedir dons espirituais, tá? Paulo disse em Coríntios 12, falam todos em línguas? Interpretam todos? Têm todos dons de curar? Operam todos os milagres? Então, não se pede dons a Deus. Quem está entendendo? Talvez você nunca ouviu isso, nunca foi ensinado. Dom não se pede. Porque dom é dado. Mas como que é dado? Por Deus. Para quem? Para quem Ele quiser, segundo o propósito dele. Então não adianta você pedir dom para Deus, que não é assim que funciona. Quem está entendendo? Tanto é verdade que o verbo está no passado. Efésios 4:11. Ele mesmo deu. Ele não dá. Efésios 4:11. Deus não dá. Ele deu. Ele deu quando? Ele deu na consumação dos séculos. Em Cristo, na cruz. Ele já deu. Nós nascemos depois de Cristo. O predestinado a ser profeta, ele já nasce com um dom. Esse dom se manifesta depois. Porque ele não tem como ser profeta com um dia de nascimento, né? Não sabe nem falar, não tem dente, não sabe andar. Então não dá para ser profeta com um dia. Não dá para profetizar com um dia que não sabe falar ainda. Mas quem é profeta predestinado por Deus já nasce profeta. Quem é predestinado por Deus já nasce apóstolo. Ele não sabe que é apóstolo. Ninguém na terra sabe que ele é apóstolo. Lá na frente vai se manifestar o dom de apóstolo. Quem está entendendo? Então, por quê? Porque o dom Deus não dá. Deus deu. Está claro ou não está claro? Isso já vem desde antes da fundação do mundo, tá? Isso é propósito de Deus, isso é plano de Deus, tá? Isso é vontade de Deus.
para terminar esse assunto, não se pede dons a Deus, hein? Ah, mas se eu pedir vai acontecer o quê? Nada. Não vai acontecer nada. Tá? Estou te dizendo que não se pede. Dons ou se manifesta na pessoa ou não se manifesta. Tá claro? A pessoa já nasce com o dom. Lá na frente, ou vai manifestar ou não vai manifestar. Simples assim. Falam todos em línguas? Não. Tem gente que fala em línguas. Eu falo em línguas. É um dom do Espírito Santo que me foi dado. Manifestou em minha vida esse dom. Mas são todos que falam? Não. Todos têm que falar? Não. Paulo disse que não são todos que falam. Então quem fala, glória a Deus. E quem não fala, glória a Deus também. Isso é um dom de Deus que ele é dado para quem ele quer dar. Está claro ou não está claro? Ah, mas eu queria tanto ser profeta. Não, o seu querer não entra. O que prevalece é o querer de Deus. Ah, mas eu queria ser apóstolo. O seu querer não entra na jogada. Tá? O único querer que prevalece é o querer de Deus. A vontade de Deus. Está claro ou não está claro? Nós não estamos aqui exigindo nada, pedindo nada. Por sermos predestinados segundo a vontade e o propósito de Deus, já nascemos com um dom X ou com um dom Y. Está claro ou não está claro? Paulo explicou isso em Romanos 12, né? Romanos 12, Paulo disse, verso 6, temos diferentes dons. Né? Então você não pode pensar que todo mundo é profeta, que todo mundo é apóstolo, que todo mundo é evangelista, que todo mundo fala em línguas, que todo mundo tem visão. Não. Diga comigo, temos diferentes dons. Olha o endereço, diga Romanos 12, 6. É o endereço. Então, para mim fechar essa porta, vamos deixar bem claro. 1 Samuel 9, 9. Um profeta, antes de qualquer coisa, é um vidente. Em outras palavras, é uma pessoa que tem o dom de visão. Ele não vê o que ele quer ver, ou na hora que ele quer ver. E quando eu digo dom de visão, não é visão ocular, carnal, visão espiritual. E visão espiritual, Deus, sendo espírito, dá a visão quando ele quer, na hora que quiser. É verdade que qualquer pessoa pode ter visão. Alô? Não é qualquer um que é profeta. Mas qualquer um pode ter visão. Ou em outras palavras, não é qualquer um que é profeta. Mas Paulo disse, todos podereis profetizar. 1 Coríntios 14. Olha lá. Coríntios 12, 28. A uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Então Coríntios 12, 29, não são todos que são profetas. Mas Coríntios 14, todos podereis profetizar. Um depois do outro. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, o que Paulo está explicando? Alô, olha o Espírito Santo aqui, o mover. O que o Espírito Santo está nos explicando pela boca de Paulo? Que profeta é um dom ministerial. Profetizar é um dom espiritual. Quem está entendendo? Diga comigo, profeta é um dom ministerial. Diga Efésios 4. Diga, profetizar é um dom espiritual. Diga 1 Coríntios 14. Cadê os que estão entendendo? Eu estou ensinando agora sobre o que é ser profeta. Mas eu estou usando um outro dom para ensinar esse assunto. O dom do quê? Que nem falei ainda, vai ser o último assunto que eu vou falar. O dom de mestre. Estou usando o dom de mestre para ensinar o que é ser profeta. Estou usando o dom de mestre para ensinar o que é ser profeta. Então, para fechar esse assunto, que eu tenho muitos assuntos para ler hoje, 1 Samuel 9:9, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, ele dizia, vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta, diga comigo, o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Logo, o profeta é alguém que tem em evidência o dom de visão. A hora que ele quer? Não. Quando quer? Não. Mas ele vê o que ele quer ver? Não. Às vezes ele não quer ver e vê. Isso acontece comigo, isso é meio
Meio embaraçoso, né? Você não pede para saber e Deus revela. Pô, Senhor, mas eu não queria saber isso. Shhh. Você não queria saber, mas eu queria te mostrar. Mais ou menos assim que funciona. Não queria saber e Ele te faz saber. Não queria ver, mas Ele te mostra. Quando me assaltaram o ano passado, dia 8 de fevereiro de 2016. 8 de fevereiro de 2016. Eu falei aqui em 1 Samuel 9,9 que o profeta antigamente era chamado de vidente. E o vidente é aquele que tem o quê? Visão. Aí, 8 de fevereiro de 2016 me assaltaram. O ladrão meteu um revólver em mim e na pastora e ia matar e não mata, mata e não mata, e apontou o revólver e fazia assim para matar, depois... E eu não entendi na hora, não entendi. Um mês depois eu estava orando. Estava numa reunião profética, estava orando, nem lembrava mais do assalto, tinha esquecido, nem estava... Vê como que é o profeta, quando o dom se manifesta. 8 de fevereiro de 2016, fui assaltado, o ladrão colocou o revólver em mim. Mata, não mata, mata, não mata. Ele fazia assim, depois voltava e sabe, vou matar, depois, vou deixar para lá, mas vou matar. Ele fez assim umas 3 vezes. E na hora eu não entendi. Na hora do assalto eu não entendi isso. Um mês depois eu estava orando, numa reunião profética, orando, adorando a Deus. De repente Deus me deu uma visão, sem pedir, nem estava pensando, nem estava lembrando mais. Um mês depois Deus me deu uma visão. Aí eu parei de orar. Eu estava orando e adorando a Deus. Quando Ele deu a visão, eu parei de orar. Para entender a visão que Ele estava me dando. Na visão que Deus me deu, e eu não pedi, não busquei, estava quieto, nem lembrava mais. Na visão, Deus me mostrou o dia do assalto. Aí Deus me mostrou como um filme. A visão é como um filme. Uma tela mostrando tudo o que aconteceu. Uma visão do passado. Tem 3 tipos de visão, tá? Tem visão do passado, visão do presente e visão do futuro. Por isso que Paulo lá em Coríntios 12 ele fala, a uns palavra do conhecimento, a outros palavra de sabedoria. Por quê? Porque uma se refere ao passado, outra se refere ao futuro e também ao presente. Aí na visão, eu vi quando o ladrão chegou, parei de orar e comecei a ver a visão. Com o olho fechado, vi a visão. Aí o ladrão chegou, eu estava vendo tudo. Como foi no dia, aconteceu na visão. Só que na visão, eu vi uma coisa que no dia eu não vi. Eu tenho na memória o dia do assalto, como foi o assalto, como o ladrão chegou, o que ele fez, eu tenho na memória. Está registrado na alma, na memória, no subconsciente. Na visão, eu vi algo na visão, que Deus mostrou, que no dia eu não vi, no olho nu. O que eu vi na visão? Aí eu vi na visão, eu vi o ladrão chegando, eu vi o ladrão colocando um revólver, eu vi o ladrão fazendo isso. Aí na visão, eu vi o ladrão fazendo assim e ia embora. Só que no dia lá, na realidade, eu não entendi porque que o ladrão vinha e queria ir embora, depois voltava e depois eu não entendi na hora. Mas na visão, eu vi que quando ele fez assim para tirar, um anjo do lado direito, apareceu do lado direito um anjo grande, com uma asa enorme, e fez assim em mim, ó. O anjo me cobriu. O anjo entrou na minha frente, o anjo se agachou assim, puxou a asa direita, a asa dele me cobriu dos pés à cabeça, a asa do anjo. Eu do lado direito, a pastora do meu lado esquerdo. Do lado direito veio outro anjo, passou por mim e foi lá na pastora e cobriu a pastora assim com uma asa grande. No dia eu não vi isso. Na visão eu vi, mas no dia não. Aí eu entendi porque que o ladrão não atirou. Aí eu pude entender porque que o ladrão fez assim e depois ele... Sabe aquele negócio? Mato ou não mato? Atiro ou não atiro? Na hora eu não entendi, mas na visão eu entendi. Eu só não sei se o ladrão viu o anjo que estava lá me guardando, me protegendo. Disso eu não sei. Por quê? Porque ele ficou confuso. Atira, vou embora. Vou atirar. Não, ele ficou assim. Então eu não sei se ele viu ou não. De uma coisa eu sei. Talvez ele deve ter visto, não sei. Se assustado. Por que ele não atirou? Eu sei por que ele não atirou.
Porque o anjo me cobriu e me protegeu. Por causa disso. Foi uma visão que Deus me deu. Aba, Pai. Então o profeta é um dom ministerial. Por ser profeta, juntamente com o dom ministerial, manifesta outro dom espiritual, que é o dom de visão. Para terminar esse assunto. Tem a visão quando quer? Não. Ele vê o que ele quer ver? Não. Ele vê o que Deus mostra, se Deus quiser mostrar. Ele não vê o que ele quer na hora que ele quer. Ele não sabe o que ele quer na hora que ele quer saber. Tanto é verdade que quando Eliseu, Segunda Reis, quando Eliseu foi na casa daquela mulher que não tinha filho e profetizou, você vai ter um filho e tal, aí a mulher teve um filho. Aí o menino cresceu, teve um dia que ele teve uma dor de cabeça, ai minha cabeça, e eu estou resumindo, e o pai falou assim, leva o menino para a mãe. O Eliseu, profeta, falou para Geazi, Geazi, deve estar acontecendo alguma coisa na casa da irmã lá, hein? Que Deus não me revelou. Geazi, vai na casa dela e pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Tá vendo? Eliseu era um profeta e ele disse, Deus não me revelou. Está acontecendo alguma coisa lá e Deus não me revelou. Vai lá ver o que está acontecendo. Aí o Geazi foi, vai bem contigo? Ela falou, tudo vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. Como é que o filho dela estava? Morto. Aí o Geazi perguntou, vai bem com teu filho? O que a mulher disse? Vai bem. O que eu estou te mostrando nessa história? Que o profeta, ele não tem a visão a hora que ele quer ter. E ele não sabe o que ele quer saber. Está claro ou não está claro? Deus, sendo soberano, pode revelar ou não. Pode mostrar ou não. E todos têm que entender e aceitar isso. Quem pode falar glória a Deus? Submetamos a Deus, ao Senhor. Bom, vamos ler agora Jeremias capítulo 1. O assunto hoje, o que é ser profeta? Eu vou chegar no Novo Testamento, tá? Já dei algumas pinceladas aí de Paulo, mas vou chegar lá. Jeremias, nós estamos em Samuel, passa os Salmos, tá? Passa o Provérbios, passa o Isaías, passa Eclesiastes, Jeremias 1. O que é ser profeta é o assunto de hoje. Profeta é uma coisa, apóstolo é outra. Profeta é uma coisa, evangelista é outra coisa. Profeta é uma coisa, pastor é outra coisa. Profeta é uma coisa, mestre é outra coisa. São 5 dons distintos. 5 dons diferentes. Agora o Espírito Santo está me falando aqui agora. Não adianta você falar que não existe mais, só porque você não entende ou não sabe explicar. Está cheio de gente que faz isso, hein? Está cheio de igrejas que fazem isso. O bispo não sabe explicar, aí ele fala, não existe mais. Porque ele não sabe explicar, porque ele não entende. E isso fazem até com o livro de Apocalipse. Eu conheço pastor em graça que anula o livro do Apocalipse inteirinho. Diz que não vale mais, que foi escrito por João e que não foi escrito por Paulo. Mas esse pastor fala assim, está escrito, o Senhor nunca arriscará o seu nome do livro da vida. Só que isso é Apocalipse 3:5. Pastor insensato, né? Na igreja ele fala para as ovelhas, não creia em Apocalipse não, que Apocalipse não existe. Ele não sabe explicar. Ele não entende, não conhece, não sabe explicar. Aí ele pega um atalho e fala, não, igual dons espirituais. Eu conheço vários pastores que prefere, por insensatez, digo eu, prefere anular, abafar o assunto sobre línguas. Por quê? Porque ele não entende e não sabe explicar. Ele não entende nada sobre línguas. Nem ele fala em línguas. Talvez nunca falou. Então como é que você pode falar de uma coisa que você não entende? Aí ele pega e abafa. Abafa na igreja. Abafa. Por quê? Porque ele não entende. Ou às vezes ele não aceita. Aí já está errado. Porque nós não estamos aqui para aceitar ou não. Nós estamos aqui para pregar e ensinar o que está escrito na Bíblia. Eu não tenho esse direito de, eu não aceito, eu não concordo. Ô pastor, você não concorda é um problema seu.
Está claro ou não está claro? Eu conheço um pastor aí, ó, até em graça. Eu conheço um pastor aí, ele não concorda, ele não aceita. Isso é um problema seu. O Senhor não te enviou para você pregar o que você concorda ou o que você aceita. Ele te enviou para pregar a palavra dele. E línguas, ou variedade de línguas, como está escrito, é um dom do Espírito Santo, que está na sua Bíblia. Deus não está perguntando se você aceita ou se você concorda. Você tem que ensinar. O assunto não é se você aceita ou concorda ou não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está claro ou não está claro? Mas há pastores que entram nessa área. E para mim a vergonha até em graça. Eu me sinto envergonhado, que não era para ter isso aí. Porque a graça é um nível acima da lei, de entendimento doutrinário. Então quem veio, eu fico até com vergonha quando eu vejo uma pessoa que veio da lei, que entende sobre dons espirituais, e eu encontro pessoas em graça que não entendem, fazem piadinha, rechaça, abafa. Eu fico com vergonha, não era para ser assim. Porque a graça, Hebreus 8,6, é uma superior aliança. Se a graça é superior à aliança, se quem está debaixo da lei entende, e você que está em graça. Eu conheço pastor que entende, que explica, e você que é um pastor em graça, não entende e não explica. Então é uma vergonha se a graça é superior à aliança. Porque a graça, ela não veio tirar nada, ela só veio acrescentar. Está claro ou não está claro? A graça não tirou os dons ministeriais, a graça não tirou os dons espirituais, ela não veio tirar nada, ela veio acrescentar e explicar. Tanta verdade que de Gênesis até 1 Coríntios 11, ninguém explicou sobre dons espirituais. E Paulo não veio tirar ou anular os dons espirituais. Ele veio explicar. Por isso que ele escreveu 1 Coríntios 12. E já começou dizendo, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Vê o que eu estou falando. De Gênesis até 1 Coríntios 11, nunca ninguém explicou sobre dons espirituais. Adão não explicou, Noé não explicou, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Samuel, Ezequias, ninguém. Isaías, Jeremias, ninguém explicou. Jesus, nem Jesus explicou sobre dons espirituais. Então a graça não veio tirar nada. Ela veio acrescentar e veio explicar coisas que ninguém entendia. Por exemplo, Moisés era profeta, Samuel era profeta e ninguém entendia. Paulo veio explicar o que é profeta. Está claro ou não está claro? Bom, Jeremias 1. Então uma dica eu dou para os pastores, tá? Eu dou uma dica para os pastores. Se você não entende, se você não entende eximiamente, fica quietinho, não fala nada. Aguarde em Deus. Porque você fica se expondo aí, ó, você vai passar vergonha depois, pastor. Salomão disse que o tolo expõe a sua loucura. Você fica fazendo piadinha de dons espirituais, fica satirizando, depois acontece com você, como é que vai ficar a sua cara depois? Hã? Fica fazendo piadinha, depois o Espírito Santo se manifesta na sua vida, e aí? Como é que faz? Eu já vi isso, hein? Eu já vi. Eu vou contar só uma história, que eu tenho muitas experiências. Eu tenho muitas. Eu vou contar uma que o Espírito Santo me lembrou agora. Tinha um irmão presbiteriano roxo, tradicional, não cria em línguas, fazia piadinha, satirizava. Eu não posso falar o nome dele. Um irmão presbiteriano. E ele fazia piadinha, satirizava, não cria, não aceitava, não concordava. E um dia ele veio no ministério. E eu estava pregando e ministrando sobre dons aquele dia. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a manifestar nas pessoas e manifestou nele também. Sabe o que aconteceu? Cheguei perto dele e o homem estava falando em línguas. O presbiteriano, nascido na presbiteriana, tradicional, de nascença, que não cria, que não aceitava, que fazia piadinha de pentecostal, que falava em línguas, blá, blá, blá. O Espírito Santo manifestou na hora da reunião, houve um mover, e quando eu cheguei nele para ministrar, ele já estava falando em línguas faz tempo, chorando e falando em línguas, com as mãos levantadas, se rendendo ao Espírito de Deus. Como é que faz? Aí eu sou obrigado a lembrar de Isaías, né? Operando Deus, quem impedirá? Quem? Então não faz piadinha, pastor, que o Espírito Santo pode te pegar a qualquer momento, hein? Uma irmã, mulher de um amigo meu, pastor amigo meu, ela também é pastora, ela estava no ônibus, estava no ponto de ônibus tal,
e esperando o ônibus vir. Aí o ônibus veio, ela entrou no ônibus, sentou no banco e seguindo viagem. Aí ela sentiu que alguém sentou do lado dela. Aí ela pensou, ela contou isso depois, né? Ela pensou assim, o ônibus está vazio, a pessoa tem que sentar bem do meu lado. Ela só pensou. Quando ela olhou, tinha ninguém. Dentro do ônibus, chorando, falando em línguas. Ela só pensou, o ônibus está tão grande, vazio, a pessoa tem que sentar bem do meu lado. Ela sentiu que sentou e encostou nela. E ela não olhou, ela só pensou. Ela falou depois. Quando foi ver, começou um calor, um negócio quente nela, e começou a esquentar, e fechou o olho, e começou a falar em línguas, não parou mais até hoje, já faz 30 e poucos anos. Não é meu assunto hoje. Jeremias 1. Faz piadinha com as coisas de Deus não, hein? Tanto é que está escrito que de Deus não se zomba, tá? Faz piadinha com as coisas de Deus. Você não entende, é melhor ficar quieto, sem condenação se você não entende, sem condenação se você não conhece, sem condenação nenhuma. Mas é mais sábio, é sensato, é prudente, fica quieto. Isso é Jó 38. Deus disse, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Está cheio de gente que fala coisas sobre que não conhece. A pessoa não conhece, não entende, nunca teve experiência nenhuma e está dando palpite, está dando opinião. Como é que você pode falar de uma fruta que você nunca comeu? Não come essa fruta não. Mas você nunca comeu. Você não tem o direito de falar se você nunca comeu. Está claro ou não está claro? Jeremias 1, o assunto hoje, o que é ser profeta? Jeremias 1, versículo 5. Olha lá. Jeremias 1, 5. Deus disse, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Jeremias 1, 5. Aqui fala da pré-existência, a mesma pré-existência que Paulo disse em Romanos 8, 29. Jeremias disse, antes que te formasse no ventre, te conheci. E Paulo disse, aos que dantes conheceu. Está claro ou não está claro? Paulo, Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Deus falando, as nações te dei por profeta. Não, eu não concordo com profeta. Deixa de ser ignorante, abençoado. Ninguém pode desfazer o conselho de Deus. Deixa de ser insensato. Ninguém pode desfazer o que Deus fez. Você não concordar, você não aceitar, isso não muda nada, só piora para o seu lado. Só piora para a sua insensatez. De novo eu digo, Salomão disse, o tolo expõe a sua loucura, mas o sábio prudente fica quietinho. Então você falar que você não concorda, que você não aceita, você está expondo a sua tolice, a tua insensatez. Porque Deus que deu Jeremias como profeta, aí a pessoa fala assim, mas aqui é Velho Testamento, era Jeremias, e Efésios 4:11. O verbo é o mesmo, e os dois verbos estão no passado. Você quer ver? Jeremias 1:5, as nações te dei, verbo no passado, as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Efésios 4:11, ele mesmo deu, passado, uns para apóstolos, outros para profetas. O Deus é o mesmo, e o verbo é o mesmo. O Deus que deu Jeremias por profeta, Jeremias 1:5, é o mesmo Deus que a uns pôs para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Só estou explicando o que está escrito. Só isso. Quem recebe? Dá glória a Deus. Então, eu não estou aqui para te forçar nada, não estou aqui para te imputar nada. Estou aqui para te mostrar o que diz a Bíblia. A minha e a sua. A nossa. Qualquer Bíblia diz isso, né? Qualquer Bíblia tem em 1 Samuel 9:9 que diz que o profeta era conhecido como vidente. Qualquer Bíblia tem em Jeremias 1:5 que diz que Deus deu ele como profeta. Qualquer Bíblia tem em Efésios 4:11. Por isso que eu já preguei aqui a graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová.
Por que eu usei essa pregação? É o maior sucesso no YouTube. Entra lá no YouTube, procura lá, a graça na Bíblia do Testemunho de Jeová. Ou então entra no nosso site, graçaapostolado.com, você vai achar também ela lá. A graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Eu acho que é a pregação que eu mais tenho acesso é essa. Por que deu tanto sucesso assim? Porque nessa pregação eu deixo claro que a graça não é uma questão de tradução. Porque a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo, é uma tradução. E a João Ferreira de Almeida é outra. E a Edições Paulinas é outra versão. E a edição Ave Maria é outra versão. E a Bíblia Linguagem de Hoje é outra versão. E a Bíblia Scofield é outra. A Bíblia Thompson é outra tradução. Eu fiz questão de pregar na Bíblia dos Testemunhos de Jeová para deixar claro para o mundo que não é uma questão de tradução, mas de interpretação. Ou seja, você pode pregar a graça na Bíblia do Testemunho de Jeová, porque na Bíblia do Testemunho de Jeová diz que Jesus morreu e ressuscitou, e que nós fomos batizados em Cristo, fomos reconciliados com Deus, somos novas criaturas, somos ovelhas, somos predestinados. A Bíblia deles diz isso. Você pode pregar na Bíblia Ave Maria, ou Edições Paulina, ou Edição Pastoral, que são 3 Bíblias católicas, você pode pregar lá, porque lá está dizendo, não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura. Lá também diz. Então não é uma questão de tradução, é uma questão de interpretação. Deus é Deus e acabou. Jesus morreu e ressuscitou, independente da tradução. E ele ressuscitou, qual foi o efeito disso? Pela graça somos salvos. Bíblia Testemunho de Jeová, Edições Paulina, versão Ave Maria, Bíblia Thompson, Scofield, atualizada, corrigida, revista. Isso não interessa, não importa. Pela graça somos salvos. Todas dizem isso. Não é uma questão de tradução, é interpretação. Então Deus deu Jeremias como profeta. Está claro ou não está claro? Vamos ver agora, falando sobre outra pessoa como profeta, em João capítulo 4. Abre a sua Bíblia aí. João 4. João 4. Quem será agora, hein? Você está percebendo que eu estou ouvindo cronologicamente, em ordem crescente? Comecei em Samuel, 1 Samuel 9, vim para Jeremias 1, agora eu vou para João 4 e vou chegar em Paulo, tá? Isso é de propósito, tá? Para você ver que o assunto independe da aliança. Se é antes da lei, se é na lei, se é na graça, tem assunto que a aliança não interfere. Tá? Igual o amor de Deus. O amor de Deus foi antes da lei, com Abraão, foi na lei com Moisés, Davi, e depois da lei na graça com Paulo. Então tem assunto na Bíblia que não tem nada a ver com a aliança. Igual o dízimo. Tem pessoa que não entendeu isso ainda. O dízimo foi antes da lei, na lei e depois da lei. Antes da lei com Abraão, em Gênesis 18. Na lei, não vou nem usar Malaquias, porque Malaquias é Malaquias. Fala de Moisés. Na lei, Levítico 27. Depois da lei, na graça, Hebreus 7. E tem pessoa que não entendeu isso até hoje. Está cheio de pastor aí que pega Hebreus 7 para provar que na graça não se dá o dízimo. Quando Hebreus 7, verso 5 diz, ali recebia homens que morriam. Aqui recebe aquele que testifica que vive. Acho que está na hora de entender isso já, né? Hebreus 7, 5. Fala das duas alianças. Ali recebiam homens que morriam. Aqui recebe aquele que testifica que está vivo. Ora, quem é que morreu e está vivo? Paulo está vivo? Maria está viva? João está vivo? Quem é que está vivo? Jesus Cristo. Que foi comparado com Melquisedeque. Tá? Só isso. Mas eu respeito. João 4, mas dá uma lidinha em Hebreus 7,5. Talvez o Espírito Santo possa falar com você o que falou para mim. Um pastor me ligou e falou assim, apóstolo Marcos Gomes, ele era contra o dízimo em graça. Ele me ligou, apóstolo, então eu vou ter que mudar meus conceitos. Falei, pastor, isso é com você, irmão. Você tem uma Bíblia, o Espírito Santo habita em você, eu não vou te falar nada.
É porque eu ouvi sua pregação lá em Hebreus 7 e eu fui ver na minha Bíblia. Então, é isso mesmo. Então eu falei, irmão, então eu vou ter que mudar. Eu falei, eu não estou aqui para te induzir a nada, não estou aqui para te manipular. Você tem o Espírito Santo, você tem uma Bíblia, consulta a Deus, vê o que Ele te fala. Eu nunca consultei homem algum, fui consultar o Senhor. E Ele falou comigo e mostrou na Bíblia. Não consulta o pastor não, consulta a Deus. Faz igual Paulo. Em Gálatas 1, Paulo disse, Gálatas 1, 15 e 16, revelar Cristo em mim, não consultei carne nem sangue. Faz igual Paulo, é assim que eu vivo. Quando Deus fala comigo, eu vou na Bíblia, em oração, Deus. Eu não consulto o que o pastor acha, o que a igreja pensa, o que o ministério, como é que você vê. Eu consulto a Deus e a sua palavra. Está aí a dica. Amém? Eu não consulto homens. Eu não prego o que o homem manda eu pregar, eu prego o que Deus manda. Testificado, confirmado na sua palavra, pelo Espírito Santo. É simples assim. Aí o pastor me ligou, não ligou porque ele estava extasiado. Nossa, como que eu nunca vi isso? Então eu vou ter que mudar meus conceitos. Fiz assim, ó. Aí é com você, pastor. Você tem uma Bíblia, igual a minha, e você tem o Espírito Santo. O mesmo que habita em mim, habita em você. Pastor, graça e paz, um abraço. João 4, não é nem meu assunto, mas o Espírito Santo é quem manda aqui, né? Quem pode falar amém? João 4, aqui fala de um profeta. Quem já achou João 4? Verso 19. Aqui fala de uma pessoa que foi reconhecido como profeta. Eu não estou aqui para imputar nada em ninguém, abençoado. Não estou aqui para imputar nada, não estou aqui para obrigar ninguém a nada, não estou aqui para provar nada para ninguém. Ah, eu não creio. Amém. Ah, não concordo. Amém também. Eu não vou fazer nunca. Amém, irmão. Para mim não muda nada isso aí. Sua vida é sua vida, minha vida é minha vida. Amém, abençoado? Não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Você não crê? Você não concorda? Você não aceita? Para mim não muda nada e nem na Bíblia. A Bíblia é inalterada, isso não muda nada. Você tem o Espírito Santo, vê o que ele te fala. Ao invés de você consultar um pastor, vê o que o Espírito Santo te fala e vê na sua Bíblia. Não consulta homens, não, consulta Deus. Vê o que Deus te fala. É simples assim. João 4:19. Uma pessoa aqui foi reconhecida como profeta. João 4:19. Disse a mulher, porque Jesus estava sentado ali, conversando com a mulher, olha, se eu te der a água, você está querendo buscar uma água aqui da terra, mas eu tenho uma água que é melhor, se você soubesse quem fala contigo, estou resumindo. Aí João 4:19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então, não só Samuel, 1 Samuel 9:9, não só Jeremias, que eu estou resumindo bem, senão vou ter que mostrar todos, não só Jeremias 1:5, mas agora Jesus foi chamado e reconhecido como profeta. Por quê? Alguém sabe por quê? Essa é fácil. Porque a mulher chegou até ele e ele disse, olha, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Ela falou, louco, como é que ele sabe disso? Ele é judeu, eu sou samaritano? Judeu e samaritano não se dá? Como é que ele sabe que eu tive 5 maridos e o que eu tenho não é meu marido? Aí foi a hora que ela falou, Senhor, João 4:19, vejo que tu és profeta. Como é que você sabe dessas coisas? Alô? O profeta, o que eu disse? O profeta, ele sabe de coisas de um modo sobrenatural. Não é, e pode até ser, quem quiser falar, mas não é místico, não é um misticismo. São dons espirituais. Ah, pastor, eu sou tradicional, eu não creio nisso não. Então você não pode crer em Deus, porque você nunca viu Deus. Deus é espírito. Se alguém não crê em dom espiritual, como é que crê em Deus? Que insensatez que é essa? Como é que uma pessoa pode crer em Deus se ele não crê em dons? Ou como ele não crê nos dons se ele crê em Deus? Ah, eu não creio que existe apóstolo, mas foi Deus que deu apóstolo. O Deus que você diz que crê. Você não diz que crê em Deus? Você que diz que não existe apóstolo. Você que diz que não existe mais profeta. Foi Deus que deu o profeta e deu o apóstolo. Você não fala que crê em Deus? Foi Ele que fez isso. E eu já vi pessoas dizer que Efésios 4:11
diz respeito aos apóstolos do passado, hein? Que falsa interpretação. Ah, mas Efésios 4:11 fala apóstolo daquele tempo. É mesmo? Então nem salvo você é. Porque já que era apóstolo daquele tempo, então Deus era Deus naquele tempo. E a salvação era salvação para aquele tempo. Nem salvo você é. O Espírito Santo era para aquele tempo. Nem o Espírito Santo você tem. Mas eu tenho um antídoto para essa heresia. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, naquele tempo, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Está aí. Então, era naquele tempo e é hoje e será sempre. Amém, abençoados? Era e é. E outros já falaram assim: ah, mas Paulo disse, havendo línguas, cessarão. Já ouviu isso aí? Coríntios 13. Pega só um pedacinho. Mas Paulo disse, havendo línguas, cessarão. E Paulo disse mesmo. E é verdade. Só que a pessoa que diz isso, ele esquece de conjugar o verbo que está no futuro. Não é cessou e nem cessa. É cessarão. E a igreja está aqui ainda. Logo não cessou nada. Cessará um dia, quando a igreja não estiver mais aqui e estiver no paraíso. Aí não vai precisar mais de dons espirituais. Só quem está entendendo. Cessarão um dia. Está claro ou não está claro? Então Jesus foi conhecido e reconhecido como profeta. Mas não foi só Jesus, não. Vamos lá em Atos 13. O assunto hoje, o que é ser profeta? Parte 2. Atos 13. Vamos ver aqui. Outra pessoa. Alô? Lembrando que Atos já é livro do Novo Testamento. Tá? E se não bastar Atos, eu vou chegar lá em Coríntios 12. E como já li Efésios 4. Aí, além de ser livro do Novo Testamento, é o apostolado, a sã doutrina. Aí não tem mais. Se argumentar contra, e só se for filho da perdição, né? Só se for bode, né? Ah, mas João 4 é livro histórico. Tá bom. Ah, mas Atos 13 é livro histórico. Tá bom. E 1 Coríntios 12, 28 é o quê? Graça e apostolado, sã doutrina. E Efésios 4:11 é o quê? Graça e apostolado, sã doutrina. E aí, vai continuar lutando contra? Aí eu vou pensar mal de você, que você não é ovelha e não tem o Espírito Santo. Porque se a Bíblia, se a palavra de Deus não te basta, então, tá me entendendo? Se a palavra não basta, você mostrou 1 Samuel 9, é livro da lei. Mas você falou de Jeremias 1, livro da lei. Mas também leu João 4:19, é livro histórico. Atos 13 não é doutrinário. Tudo bem. E 1 Coríntios 12, 28 e 29. Aí o que você vai me falar? E Efésios 4:11, você vai falar o quê? Não tem por onde fugir, irmão. Se tiver escrito, eu creio. Por isso que eu não discuto Bíblia com ninguém, irmão. Ou você crê ou você não crê. Eu estou te mostrando antes, estou te mostrando agora, estou te mostrando como que era na lei, como que é na graça. Quem é ovelha vai crer, vai entender, não por causa de mim, por causa do Espírito Santo. Amém? Atos 13. Ficou registrado. Aqui fala de um homem que também era profeta. Quem já achou Atos 13, diga amém. Atos 13, verso 1. Atos 13, verso 1. Na igreja, aonde? Te lembrando que 1 Coríntios 12, 28 diz: a uns pôs Deus na igreja, não é numa denominação. Eu conheço um pastor que não aceita dons espirituais. Na denominação dele, ele não aceita. Mas na igreja de Jesus, tem. Simples assim. Não, ele me falou um dia: não, eu não aceito, eu não concordo. Peguei e fiquei quieto, eu não vou discutir, irmão. Eu não vou discutir. Paulo disse: ao servo do Senhor não convém contender. Não, eu não aceito, não concordo. Fiquei quieto, fui embora. Na igreja dele, que é uma denominação. Mas na igreja, olha lá, Atos 13, na igreja. Atos 13, 1, circula na sua Bíblia.
Diga, na igreja. De quem que é a igreja? Não é de Jesus Cristo? Quem que é o cabeça da igreja? Não é Jesus Cristo? Diga, na igreja. Diga, não na denominação. Agora ficou ruim, hein? Tá claro ou não tá claro? Então quando alguém falar, não, na nossa igreja não, que vocês não têm igreja. Na nossa denominação. Tá claro? Na nossa denominação não tem isso, não tem aquilo. Na sua denominação. Diga, na igreja de Jesus é diferente. Diga, ele é o cabeça. A ele, por favor. Vamos deixar essas coisas claras, né? E eu quero dizer para vocês que eu não tenho igreja nenhuma, tá? Eu não tenho igreja, eu não sou o cabeça da igreja, a igreja é de Jesus e o cabeça é ele. Então eu não estou aqui para mandar nada, não estou aqui para dar ideia, não estou aqui para mudar nada, eu não posso mudar o que está escrito. Então não tem essa conversa de eu não concordar ou de eu não aceitar. Essa conversa não tem, não existe. Por quê? Porque eu não estou aqui para concordar ou não, aceitar ou não. Eu estou aqui para falar como é a igreja dele, não a minha, a dele. Está claro ou não está claro? Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns o quê? Profetas e mestres. Ah, na nossa igreja não tem. Na nossa igreja não. Na nossa denominação. Ah, tem que saber separar isso aí. Na igreja tem. Em algumas ou muitas denominações não tem. Ah, mas isso aí não é igreja, isso é denominação. A igreja de Cristo é diferente. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não é como o homem pensa, não é como o homem aceita, não é como o homem concorda ou não. É como ele estabeleceu. E Paulo foi claro. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Se você crê na Bíblia, 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, que é de Jesus. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então quer dizer que Paulo era um profeta e mestre. Está aqui, ó. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Está claro ou não está claro? Mas aqui não fala que Paulo era mestre. Oh, irmão, pelo amor de Deus. 1 Timóteo 2, Paulo disse, eu fui chamado apóstolo e mestre dos gentios. Atos 13 não fala, mas 1 Timóteo 2 fala. Oh. O que não está em Atos 13 está em 1 Timóteo 2. Paulo era mestre dos gentios. Está claro ou não está claro? Então não tem por onde fugir, irmão. Diga comigo bem forte. Se tiver escrito, eu creio. Não tem por onde fugir. Em 1991 eu passei na Igreja Batista. E lá eles ficavam escolhendo no que crer e no que não crer. 1992, eu passei no meio pentecostal e neopentecostal. Lá, eles ficavam escolhendo no que crer e no que não crer. Eu falei, está errado essas coisas aí. 1993, o Senhor me levantou, fui consagrado a pastor e abri um ministério. O primeiro nome que foi dado, Ministério Palavra de Deus. A maioria não sabe da minha história. Foi começado assim. 5 de junho de 1993. Foi inaugurado como Ministério Palavra de Deus. Em cima de Efésios 6,18. Espada do Espírito. Em cima de Atos 6,4. Nós perseveraremos na oração e no Ministério da Palavra. 1993. Ministério Palavra de Deus. 2017. Ministério Graça e Apostolado. Em cima de Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé,
por amor ao seu nome. Não tem por onde fugir, irmão. Diga bem forte, se estiver escrito, eu creio. Quem é crente crê na Bíblia. Não pode ficar escolhendo assunto para crer ou não crer. Ah, eu creio que somos salvos pela graça, mas que o diabo foi aniquilado, eu não creio não. Ah, então vai se converter. Então vai ler a sua Bíblia. Vai ler mais a Bíblia. Ah, eu creio que somos abençoados. Efésios 1:3, eu creio. Ah, mas que não tem pecado, Hebreus 9:26, isso eu não creio não. Então vai se converter e ler mais a Bíblia. Porque o autor de Efésios 1:3 é o mesmo autor de Hebreus 9:26. E o autor é Deus, o Espírito Santo. Não tem como você crer em A, que ele disse, e em B você não crê. Sendo que ele é o mesmo. Quem disse A, disse B, disse C, disse D. Daí o entendimento e a nossa confissão. Se estiver escrito, eu creio, eu não posso mudar. Se tem alguém que tem que mudar, sou eu, não é a palavra. Ah, eu não aceito, então eu tenho que aceitar. Se tiver escrito. Ah, mas eu era testemunha de Jeová e lá me ensinaram que Jesus não é Deus. Ah, te ensinaram isso? E o que diz 1 Timóteo 2? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse Deus? Jesus Cristo. 1 Timóteo 2. O que diz 1 João 5:20? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Então não interessa o que o testemunha de Jeová disse, interessa o que está escrito. Eles dizem que Jesus não é Deus, mas até na Bíblia deles diz que Jesus é Deus. Porque na Bíblia, tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia do Testemunho de Jeová, tem 1 João 5:20, que diz que Jesus é Deus. Isso me faz entender que eles não sabem nem o que eles estão falando. É claro, porque como é que uma pessoa pode falar que Jesus não é Deus, se na Bíblia deles diz que é Deus? Me explica isso. Não sabe o que estão falando. Estão vendendo um peixe e não sabe nem que peixe que é. Só sabe que é peixe e que sai da água. Mas não sabe o nome do peixe, não sabe a história do peixe, não sabe nada do peixe. Está vendendo um peixe que nem conhece. Atos 21, Novo Testamento. Mais um profeta. O assunto hoje, o que é ser profeta? Atos 21. Fala de mais um profeta. Atos 21. Quem já achou, diga amém. Atos 21, verso 10. Estou lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia. A minha é igual à sua. Se a versão é católica, se a versão é evangélica, não muda nada. A Bíblia é a Bíblia. Se você acompanhar, você vai ver que está escrito. Aí se você crê ou não é outra história. Mas que está escrito, está escrito. Atos 21, verso 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. Olha lá, ó. Atos 21, verso 10, está contando uma história. Atos é um livro histórico, está contando uma história. Atos 21, 10. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de quem? De Paulo. E aí? Ó, nosso apóstolo. Isso aconteceu com ele. Paulo não é o apóstolo dos gentios? Romanos 11, 13. Ele disse, eu sou o apóstolo dos gentios. Aconteceu com ele, ó. Atos 21, verso 11. O profeta Ágabo, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, ele disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem a quem pertence esse cinto. De quem que era o cinto? De Paulo. E o entregarão nas mãos dos gentios. Atos 21, 12. Ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Ou seja, Paulo, Deus revelou ao profeta o que vai te acontecer. Não vai. Estão entendendo a história? Pediram que Paulo não fosse, Deus revelou.
Deus revelou o profeta, não vai não. Atos 21, 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aqui é outra coisa. Se Paulo estava pronto, ou se ele não estava pronto, é outro assunto. O que eu estou te mostrando é que algo foi revelado por um profeta. Atos 21, 14. Como não podíamos persuadi-lo, dissemos: Paulo, faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. Traduzindo, ele foi. Então o assunto aqui não é se ele foi ou se ele não foi. O assunto é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, fala de profeta. Na igreja. Atos 13, 1. Profetas na igreja. E se alguém falar, mas Atos é um livro histórico. E 1 Coríntios 12 é o quê? Aí já é sã doutrina. E Efésios 4, 11 é o quê? Aí não é história. É sã doutrina para a igreja. O que eu estou te mostrando na Bíblia? Que existem profetas. Efésios 4, 11. Estou terminando. Deus deu uns para apóstolos, outros Deus deu para profetas, outros para evangelistas, outros Deus deu para pastores, e outros o mesmo Deus deu para mestre. Ele colocou como mestre. Isso foi Deus que fez. Está claro ou não está claro? Estou terminando. 1 Coríntios 12 é o último texto. Eu teria mais texto para ler, mas não vai dar tempo. Então 1 Coríntios 12 é o texto que já citei várias vezes hoje, mas é o texto que o Espírito Santo me ordenou que terminasse essa ministração por tema: o que é ser profeta? É um homem masculino profeta, feminino profetiza. É uma pessoa crente, o ímpio nunca será profeta, filho da perdição nunca será profeta. Profeta também é um dom ministerial que não se pede a Deus. Não adianta orar para ser profeta. Não adianta fazer escolinha de profeta, igual tem uma igreja aí, escola de profeta. Não adianta, irmão. Profeta não se aprende a ser profeta. Profeta é um dom ministerial. Porque as coisas de Deus não se aprendem com os homens. As coisas de Deus se aprendem com Deus. Está claro ou não está claro? O último texto da noite, para terminar, 1 Coríntios 12, verso 28 e 29. 1 Coríntios 12, 28, citei várias vezes, mas eu quero ler agora. Coríntios 12, 28. Paulo falando. A uns, lembrando que ele era profeta. Atos 13, 1 diz que Paulo era profeta. Então, um profeta, já descobri que ele era profeta, Atos 13. Um apóstolo, já descobri que Paulo era apóstolo, Romanos 11. E um mestre, já descobri também que Paulo era mestre, 1 Timóteo 2. Afora pastor e evangelista. Então, Paulo disse, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja. Versão atualizada. Estabeleceu Deus na igreja. Não na denominação. Está claro? O que é denominação? Assembleia, Batista, Quadrangular, MGA, Presbiteriana. MGA é denominação. É um nome que está na terra. Mas nessa denominação tem a igreja de Cristo. Nessa igreja não pode mexer. Na denominação pode. Vai no cartório, muda o nome, tem o CNPJ. Na denominação. Na igreja não pode mexer. Por isso que a igreja, e tem pastor que não entende isso, a igreja, ela é um organismo e uma organização. É fácil entender isso. Pastor, não mexa na minha organização, pastor. Apóstolo, não mexa na minha organização. Se eu quiser pregar aqui plantando bananeira, eu planto, porque aqui é minha organização. Não mexa na minha organização, como eu não mexo na sua organização. Aqui as cadeiras são brancas, mas tem igreja que a cadeira é amarela, é preta, é azul, vermelha. Aqui o culto domingo começa às 6 da tarde. Tem lugar que só tem de manhã. Aqui não tem de manhã. Isso é organização. Não mexa em organização. Uns usam microfone sem fio, outros usam com fio, outros usam microfone de lapela. Não mexem em organização. Uns pregam de paletó e gravata, outros não usam gravata. Isso é organização, não mexa nisso.
Nós não fomos chamados para mexer em organização. Nós somos homens de Deus. Temos que trabalhar em cima do organismo, que é a igreja de Cristo, não organização. Organização, cada um tem a sua. Se o culto começa às 6, começa às 8, se é de manhã, se é de noite, se a cadeira é branca, se a cadeira é azul, isso é organização. Se tem gravata, se não tem, isso não se pode mexer nunca. Deve se respeitar, porque somos pessoas diferentes. A igreja de Cristo é um organismo. 1 Coríntios 12, membros do corpo de Cristo, organismo, e uma organização. Coríntios 14, Paulo disse, faça-se tudo com ordem e decência. Faça-se tudo aonde? Na organização. E no organismo, aí é o corpo de Cristo. Quem entendeu? Para terminar, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos. Você não pode mudar, pastor. Aqui não cabe. Não vou nem te perguntar se você aceita ou não, tá? Está escrito. Variedade de línguas. Não vou nem perguntar o que você acha, se você concorda, se na sua igreja, na sua eu não sei, na de Cristo Deus pôs variedade de línguas. Está escrito ou não está escrito? Aí Paulo, sensato, sábio, ele disse, verso 29, são todos apóstolos? Deus pôs apóstolo na igreja, mas são todos apóstolos na igreja? 29, são todos profetas? Deus pôs profetas na igreja, mas todos são profetas? Não. 29. São todos mestres? Deus pôs mestre na igreja. É só ler o verso 28. Mas são todos mestres? Não. 29. São todos operadores de milagres? 30. Tem todos dons de curar? Aí, a respeito da igreja, Paulo disse, falam todos em outras línguas? E tem gente que insiste. Tem gente que insiste em dizer que variedade de línguas são idiomas. Tem pessoa que não entende a Bíblia, né? Não entende o espiritual. Por quê? Como é que pode ser idioma se Paulo disse aqui, ó, Coríntios 12, 30. Interpretam-nas todos. Idioma não se interpreta. Idioma se traduz. House, casa. Home, lar. Apple, maçã. Egg, ovo. Orange, laranja. Eu não estou interpretando. Eu estou traduzindo. Isso é idioma. Estou falando em inglês. Agora, variedade de línguas não se traduz. Se interpreta, que é um dom do Espírito Santo. Que não é meu assunto hoje. O assunto hoje foi o que é ser profeta? Penso que já foi e ficou muito bem explicado, nos seus mínimos detalhes. Uma salva de palmas ao Senhor. Me aguarde na terceira parte. O que é ser evangelista? Graça e paz. Me aguarde, graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.